Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais uma sequência de estudos, continuação do nosso estudo de geometria analítica. Hoje nós vamos focar justamente em cima dos coeficientes particulares mais importantes, coeficiente angular da reta e também na condição de alinhamento de 3 pontos, sabendo que na aula sobre pontos colineares nós já estudamos, nós já abordamos esse assunto sobre alinhamentos ou pontos colineares. Mas hoje nós vamos dar um enfoque diferente porque nós vamos ter uma fórmula mais ligada à parte de estudo da reta, que nos orienta de maneira mais simplificada essa parte de alinhamento de pontos ou simplesmente pontos colineares. Por que não foi falado antes sobre essa questão de alinhamento de pontos? Porque o alinhamento de pontos ele justamente define o estudo da reta. Para se determinar uma reta, uma equação geral de uma reta, se faz necessário conhecermos 2 pontos no mínimo e um terceiro ponto que nós normalmente chamamos de ponto genérico. Então nessa aula de hoje nós vamos aprofundar sobre essa questão dessa nova representação e focar o estudo estudo propriamente dito da reta. Então não se esqueça de se inscrever no canal, se você gostar da aula, deixar o seu like para que o nosso canal cresça cada vez mais. Vamos à nossa aula de hoje, falarmos sobre o caso particular de coeficiente angular e a questão de alinhamento de pontos, só que ligada ao estudo da reta. Então o que quer dizer essa questão dos casos particulares? Nós temos 3 casos bastante importantes quando se está se falando ou se referindo ao estudo do coeficiente angular de uma reta. Quando esse ângulo, só um instante, quando esse ângulo, se você observar, o primeiro caso particular disso é quando esse ângulo, vamos imaginar que aqui eu tenho uma reta S. Se o ângulo que essa reta S forma com o eixo do X for um ângulo de 45 graus, o coeficiente angular dessa reta vai ser nada mais nada menos do que igual a 1. Ou seja, nós já sabemos que o coeficiente M ele nada mais é do que a tangente do ângulo alfa, que nesse caso aqui é a tangente de 45. E nós sabemos que a tangente de 45 ela vale quanto? Ela vale igual a 1. Então, quando for igual a 45, já sabemos que o coeficiente angular dessa reta é igual a 1. Outra observação interessantíssima. E quando esse ângulo for um ângulo obtuso de 135 graus, que é justamente o que nós já fizemos em aulas anteriores, aqui nós temos o suplemento dele. Quando você soma 45 mais 135, você tem o que nós chamamos de ângulos suplementares, cuja soma é igual a 180 graus. Mas lembre-se, o ângulo que se refere sempre vai ser à direita da reta. Se vai ser sempre à direita da reta, esse coeficiente angular da reta, vamos imaginar que aqui seja a reta R, o coeficiente MR dessa reta ele nada mais é do que a tangente de quem? A tangente de 135 graus. E quanto vale a tangente de 135 graus? A tangente de 135 graus vai ser menos a tangente de quanto? Menos a tangente de 45. E nós sabemos que a tangente de 45 ela é igual a quanto? Ela é igual a 1, só que nós temos aqui o sinal negativo. Nesse caso vai ser o coeficiente angular igual a menos 1. E o outro caso, o terceiro caso bastante importante, é que esse ângulo ele pode ser um ângulo de 90 graus. Quando essa reta, vamos imaginar que é uma reta T, tiver o seu ângulo alfa igual a 90 graus, for um ângulo reto, nesse caso aqui nós não vamos ter, não vai existir esse símbolozinho do Ezinho cortado aqui, quer dizer, não existe o coeficiente M de T dessa reta. Por que, professor? Porque nós não temos a tangente, aqui nesse caso, o nosso M da reta T vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a tangente de 90. E a tangente de 90 graus, simplesmente, ela não existe. Então, se a tangente de 90 graus não existe, logo o coeficiente angular dessa reta não vai existir também. Então, nós temos esses 3 casos. Quando for 45 graus, quando for 135 graus e quando nós tivermos 90 graus. São os casos que a gente chama de casos especiais. Agora, com relação à condição de alinhamento de 3 pontos, nós temos o seguinte. Para que esse ponto A, esse ponto B e esse ponto C, eles de fato sejam alinhados, é necessário que, se eles forem alinhados, eles vão formar uma reta. Então, nós vamos ter aqui, se nós formos enumerar cada uma das coordenadas dele, nós vamos ter aqui o x do A, aqui nós vamos ter o y do A, aqui nós vamos ter o x do B e aqui nós vamos ter o y do B.
E aqui nós vamos ter as coordenadas do ponto C, seria o x do C, e logicamente aqui nós vamos ter o y do C. E aí nós, na nossa videoaula sobre alinhamento de pontos ou pontos colineares, nós tínhamos lá a condição que o determinante ele tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a zero. Que determinante, professor? Nós temos as coordenadas de A, seria quem? Seria XA, nós temos aqui XA e YA. Depois nós vamos ter o XB e o YB. Depois nós vamos ter o XC e o YC. Isso aqui, o que nós faríamos depois? Lembre-se, nós repetimos essa primeira linha aqui embaixo. Nós temos aqui o XA e aqui o YA. Quando fizermos essas multiplicações dessas diagonais aqui, dessas três diagonais principais, diagonais secundárias, se esse resultado for igual a zero, desse determinante, né, um determinante de ordem 2, no caso, ou de ordem 3, nós vamos ter, se eles forem igual a zero, esses pontos vão estar alinhados. Só que, aqui no estudo da reta, para que esses pontos A, B e C eles sejam alinhados, é necessário que o coeficiente angular da reta AB seja igual ao coeficiente angular da reta BC. Ou seja, nós vamos formar um coeficiente angular dessa reta que vai do A para o B. Se o coeficiente angular dessa reta de A para B for igual ao coeficiente angular da reta que é do B para o C, nesse caso, esses pontos eles vão estar alinhados. Se houver, nesse caso aqui, a igualdade, se houver, no caso, a igualdade, esses pontos eles vão estar devidamente alinhados. Se os coeficientes dessas duas situações forem diferentes, esses pontos vão estar desalinhados ou não colineares. Vamos ver os exemplos de aplicação. Nós temos aqui o ponto A 1 e 4, o ponto B 5 e menos 4, o ponto C menos 2 e 10. Aí você faz a pergunta, professor, e como é que nós vamos encontrar o coeficiente da reta AB? Nós já vimos na aula anterior sobre o coeficiente angular de uma reta formada pelos seus pontos, não pelo ângulo, do seguinte modo: se é de AB, nós vamos ter YB menos YA, isso dividido por quem? Por XB menos o XA. Isso aqui tem que ser igual a quem? Veja que aqui é o coeficiente da reta BC, nós vamos ter o YC menos o YB, isso aqui igual a quem? Ao XC menos quem? Menos o XB. Nesse caso, se esses dois resultados forem iguais, ou seja, houver uma igualdade, eles são alinhados. Então vamos ver os nossos exemplos de aplicações sobre esse caso de alinhamentos, verificar se os pontos são alinhados. Então o que vai ter que acontecer aqui? Nós vamos ter que o coeficiente da reta A para B, coeficiente de A para B, tem que ser igual ao coeficiente angular da reta de B para C. Então nós vamos ter que calcular por essa definição que eu acabei de fazer. Y do B menos Y do A, isso tudo dividido por quem? Pelo XB menos quem? Menos o XA. Isso aqui igual a quem? Ao Y do C, nós vejamos que nós estamos do B para o C, menos o Y do B, tudo isso aqui dividido por quem? Pelo XC menos quem? Menos o XB. Substitua os valores, os respectivos valores. Quem é o nosso YB? Nesse caso, menos 4. Menos o nosso YA, nesse caso, 4. Tudo isso dividido pelo x do B, nós temos 5. Subtraído do x do A, que nós temos quem? 1. Isso aqui, vamos ver se vai ser igual. Quem é o Y do C? 10. Subtraído de quem? Do nosso Y do B, no caso, menos 4. Colocamos um parênteses, menos 4. Tudo isso aqui dividido por quem? X do C. Quem é o nosso X do C? No caso, menos 2. Subtraído do nosso X do B, que no caso é o 5. Menos 4 que vai dar menos 8. E 5 menos 1 nós vamos ter 4. Aqui vai ficar 10, menos com menos aqui vai ficar igual a mais. E embaixo nós vamos ter menos 2 com menos 5, nós vamos ter menos 7. Fazendo a devida divisões, aqui no caso, menos 8 dividido por 4 vai dar menos 2. E nós vamos ter aqui no caso 10 mais 4, aqui nós vamos ter 14. 14 dividido por menos 7 vai dar menos 2. Veja que isso aqui é uma igualdade. Nesse caso, esses pontos aqui são alinhados. Então eu posso dizer que logo o A, o B e o C estão alinhados. Então nesse caso
os pontos são colineares, estão alinhados, ou simplesmente eles são colineares. Vamos ver a nossa letra B. A nossa letra B, nós temos o seguinte, vamos ter que o coeficiente formado pela reta AB tem que ser igual ao coeficiente angular da reta BC. Nesse caso, colocando direto, vamos ter quem? O y do B. Quem é o nosso y do B? Menos 1. Então, nós vamos ter menos 1 menos quem? O nosso y do A. O nosso y do A, no caso aqui, 3. Tudo isso dividido por quem? Pelo nosso x do B. O nosso x do B é 0. Subtraído de quem? Do nosso x do A, que é 1. X do A igual a 1. Isso aqui igual a quanto? Quem é o nosso y do C? Nosso y do C é 6. Subtraído de quem? Do nosso y do B. Quem é o y do B, no caso, menos 1. Podemos até colocar logo menos com menos aqui, vai dar mais. Quem é o nosso x do C? O x do C é 2, subtraído de quem? Do nosso x do B, que no caso é 0. Aqui nós vamos ter menos 4, aqui nós vamos ter menos 1. Aqui vamos ter 7, 6 mais 1 é igual a 7. Aqui nós vamos ter 2. Menos 4 dividido por menos 1, que vai dar 4 positivo. E aqui nós vamos ter 7 sobre 2. Veja que isso aqui é uma sentença falsa. Conclusão que a gente chega, logo os pontos. Quais são os pontos? Logo os pontos A, B e C, eles não são alinhados. Não são alinhados. Para eles estarem alinhados é necessário que esse resultado ele seja o quê? Seja iguais. Então vamos para frente. Vamos continuar nossa aula. Vamos para o exemplo de aplicação em torno de um parâmetro. Veja que aqui ele está pedindo um parâmetro K, que é justamente um termo desconhecido de um dos pares ordenados, para que esses pontos eles estejam alinhados. E nós vamos ter que encontrar esse valor do K para que essa condição seja estabelecida. Qual, professor? Que o coeficiente angular da reta B seja igual ao coeficiente angular da reta BC. E nesse caso nós vamos ter o y do B menos o y do A, dividido por quem? Pelo x do B menos o x do A. Isso aqui igual a quem? Ao y do C menos o y do B. Isso tudo dividido pelo x do C menos o nosso x do B. Substituindo os devidos valores, nós vamos ter o que aqui agora? Vamos lá? Quem é o y do B? Nós temos o menos 1, menos o nosso y do A, que no caso aqui é o K, menos K. Isso dividido por quem? Pelo x do B, que nós temos que é 1, subtraído do nosso x do A, que nesse caso aqui é 2. Tudo isso aqui igual a quanto? Y do C, que é igual a 5, subtraído do y do B, que é menos 1. Só que nós temos o menos. Com esse menos daqui, nós vamos ter mais. Então vai ficar 5 mais 1. Quem é o x do C? Nós temos o menos 1, subtraído do nosso x do B, que é 1. Então fica menos 1 menos K, nós vamos ter menos 1 menos K, não podemos subtrair letra de número. 1 menos 2 aqui embaixo, nós vamos ter menos 1. Aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 5 mais 1 dá 6 e menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Aqui nós podemos dividir, fazer o jogo de sinal. Menos dividido por menos aqui vai ficar positivo. Menos dividido por menos aqui vai ficar positivo. C dividido por menos 2, aqui no caso, nós vamos ter menos 3. Então, quem vai ser o nosso K? Vai ficar menos 3. Quem está mais aqui no caso, vem para cá menos 1. Então, nesse caso, o nosso K, só um instantezinho aqui, o nosso K, nesse caso aqui, ele vai ser igual a quanto? K vai ser igual a menos 3 com menos 1, nós vamos ter menos 4. Então, se o K for de fato igual a menos 4, nós vamos ter que esses pontos eles são alinhados. Então, a nossa resposta é que o K seja menos 4. Vamos ver a letra B. Não é que o K tem que ser 0. O K é um parâmetro. E se esse parâmetro for igual a menos 4, isso aqui vai estabelecer essa igualdade, ela vai se tornar verdadeira. Então, aqui no caso, jogando de maneira direta, nós vamos ter quem é o nosso y do B? O nosso y do B é 3. 3 subtraído de quem? Do nosso y do A, que no caso é menos 1. E menos com menos já sabemos que vai dar mais. Vamos pegar o nosso x do B. X do B que é igual a 7. Subtraído de quem? Do nosso x do A, que é igual a 3. Isso aqui é igual a quanto? Nós vamos pegar o y do C, que é igual a 4. Menos o y do B, que é igual a 3. Nós vamos pegar o nosso x do C, que é igual a K, subtraído de 7, que é o nosso x do B.
Nesse caso, 3 mais 1 é igual a 4, 7 menos 1 é igual a 4. 4 menos 1, menos 3 nós vamos ter igual a 1. E aqui nós vamos ter K menos 7. Não podemos subtrair letra de número. Fazendo meio pelos extremos, vamos ter 4 vezes... podemos até fazer logo essa divisão. 4 dividido por 4 aqui vai dar 1. Aqui vai ficar 1 sobre K menos 7. Fazendo a multiplicação meio pelos extremos, vai ficar 1 vezes K menos 7 vai dar K menos 7. E 1 vezes 1 nós vamos ter igual a 1. Então, aqui vai ser o nosso K? Vai ficar igual a 1 mais 7. Nosso K vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8. Quer dizer que se o K for igual a 8, nós vamos ter esses pontos, o quê? Esses pontos eles vão estar alinhados, ou seja, eles vão formar justamente uma reta. Então, nesse caso, nessa aula, nós vimos sobre o que? Recapitulando a questão dos coeficientes particulares importantes, e vimos outra maneira de analisarmos se de fato esses pontos eles são alinhados ou eles de fato formam uma reta. E aí, a partir daí, nós encontramos aqui um parâmetro, e esse parâmetro aqui estabelece se esse número for igual a K igual a menos 4, esses 3 pontos vão estar alinhados. E se o K nessa letra B for igual a 8, esses 3 pontos vão estar alinhados. Uma maneira de você verificar isto, só para a gente fechar aqui a aula, nós substituiremos aqui, ficar 4 sobre 4, substituiremos aqui no lugar desse cara, vamos colocar quanto? Nós vamos colocar 8, aqui vai ficar 8 menos 7, 4 dividido por 4 aqui vai dar 1, aqui vai ficar 1 em cima, 8 menos 7 aqui dá 1, e nós sabemos que 1 dividido por 1 ele é igual a 1. Então, nesse caso, o nosso K está correto, sentença verdadeira. Então, fechando a aula, é basicamente isso sobre alinhamento de pontos envolvendo estudo da reta e a questão dos casos particulares. Não se esqueça de deixar seu like para que o nosso canal cresça cada vez mais.